A vida que você tem hoje não é azar, mas um resultado das escolhas que você tem feito e do que você tem tolerado. Então, ao longo desse vídeo, vamos reavaliar o que você tem escolhido para si e como você pode ter uma qualidade de vida melhor, independente da história que você teve. Meu nome é Larissa, eu sou psicanalista, especialista em atendimento de casais, e aqui nesse canal eu te ensino sobre inteligência emocional, comunicação assertiva e maturidade para uma vida. E se você é alguém que olha para sua vida e se pergunta assim, por que ela não é melhor? Ela poderia ser tão melhor se eu tivesse tido uma vida melhor? Esse vídeo é exatamente para você, porque eu sei que você se faz essa pergunta, mas principalmente pensando, poxa, eu poderia ter tido uma criação melhor, eu poderia ter tido uma base melhor, ou eu poderia ter vindo de um lar melhor. Eu tenho certeza que a minha vida seria melhor, eu teria feito mais escolhas interessantes ou melhores escolhas, eu teria reavaliado o que eu fiz lá atrás, eu não teria casado com essa pessoa, eu não teria entrado em tal relacionamento, eu não teria me estendido em algumas relações, mas eu não sei controlar isso, eu não sei fazer algo melhor para isso a partir disso, porque não me foi ensinado do lugar de onde eu vim, porque ninguém nunca comentou comigo sobre isso ou me deu orientações sobre isso. Então eu cresço sem saber o que fazer e hoje eu colho as consequências do lugar de onde eu vim. Isso é muito interessante se você se pergunta sobre isso, porque entendemos que a casa, o lar onde você cresce, ela meio que é o caminho para a vida. Eu gosto de explicar assim, né? Ela traça um caminho ou guia esses passos para que você alcance a vida e seja feliz. Mas quando a gente olha para esse lar, que você cresceu, de onde você veio, e não teve uma certa estrutura, independente de quem te criou, tá? Eu costumo falar cuidadores, porque independe de pai, mãe, avó, tio, muitos de vocês às vezes são criados pelo tio, cresceu na casa de um parente, então não interessa quem, mas os cuidadores em si, é como se eles tivessem a responsabilidade, né, moral de guiar vocês para a vida. Eles são quem dão parâmetros do que é certo, do que é errado, a partir de queixas, brigas, broncas, ensinamentos, enfim. Quando a gente olha para isso e percebe que você não teve exatamente esse norte ou um certo guia que fez você ir fluindo para ao longo da vida entendendo o que era certo e errado, você alcança a vida adulta meio perdida, sem saber exatamente o que é certo, o que é errado, claro, com algumas responsabilidades morais aí já conquistadas, mas muitas vezes entendendo, sem saber, na verdade, até onde insistir, até onde ir. Quando se quer ser amado, eu quero ser amada a qualquer custo. Quando eu quero ser respeitada, eu quero ser respeitada a qualquer custo. Eu arranjo brigas, eu arranjo confusão. Quando eu sinto que algo que eu defendo demais, eu tô sendo ultrapassada, desrespeitada e é uma confusão total. Eu posso falar isso em algum outro momento, quando todo excesso de raiva ou angústia, ele acaba gerando em você exageros de como você vai reagir a determinadas situações. Mas voltando ao tema, é como se você não tivesse parâmetro, calma para lidar com as situações da vida. E isso acontece principalmente em relacionamentos, quando falamos de amor, quando falamos de limites. Eu, se sou criada de uma maneira que a criança ela não tem o que escolher em casa, ela tem que ficar caladinha, obedecer e seguir o que está sendo dito, eu cresço para a vida como sendo aquele adulto que eu não sei até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, mas eu tenho que fazer, porque eu tinha que fazer antes, então eu faço muito pelos outros, eu não falo o que eu quero, eu não sinto que eu tenho um lugar de fala. Se eu fui muito calada, né, porque tem isso de criança, né, a criança ela não fala, ela não questiona, ela só se cala e obedece. Então eu vou pra vida sem saber questionar, eu não questiono quando eu discordo de algo, eu não brigo quando eu discordo de alguma coisa do que está acontecendo, eu não enfrento e passo pelo processo de enfrentamento quando eu quero que as coisas sejam diferentes, então eu passo a me fechar, me calar. Alguma outra situação é quando eu não recebi talvez um amor dentro de casa, então eu cresço para a vida em busca de amor, às vezes um amor exagerado ou aquele pouco amor que é o suficiente e que se faz o básico e o ok, porque para quem não teve parâmetro de amor, qualquer coisa está bom e é suficiente. Então são alguns exemplos de quando eu cresço sem parâmetros do que é certo, do que é errado, eu acabo o quê? Tentando me descobrir na vida adulta. E quando eu vou me descobrindo na vida adulta é a base de sofrimento, é a base de frustrações, de relações que não saíram como eu esperava, ou de situações que decorreram de uma forma que eu não gostaria. Então eu passo a viver
e aprender. Você já deve ter ouvido essa frase que é: eu vou vivendo e vou aprendendo. E se você está gostando desse vídeo, quer receber mais vídeos com esse conteúdo, lembre de seguir o canal e curtir esse vídeo, tudo bem? Então, quando eu cresço dessa forma, eu começo a me questionar: poxa, o que tem de errado comigo? Porque eu tento dar o meu melhor, ainda não parece certo, mas em algum momento da vida adulta, eu vou olhar pra mim e eu vou encher a boca pra falar o quê? Eu não aprendi isso quando eu era criança. Não teve do lugar de onde eu vim. Não me ensinaram sobre isso. Então, sem perceber, eu cresço para a vida adulta me justificando ou usando a minha história como respaldo para: eu não sei, eu não consigo, eu não sei como, eu não sei melhorar, eu estouro porque eu não aprendi a ter diálogo em casa, eu grito porque eu aprendi a expressar minhas emoções assim, eu não sei exatamente que eu posso ter calma porque não aprendi isso do lugar de onde eu vim. Eu faço tratamento de silêncio porque meu pai ficava sem falar comigo quando ele ficava chateado. Eu grito porque a minha mãe gritava comigo e parece que só assim vão me ouvir. Eu vi a minha mãe sofrer muito em casa para ser ouvida e respeitada. Eu faço coisas e situações ao longo do meu dia que eu encho a boca para dizer que está respaldado no lugar de onde eu vim. E isso dá uma falsa sensação para você, preste muita atenção, uma falsa sensação de maturidade. Ah, porque eu sei exatamente o meu jeito de ser, porque sei de onde vim, sei como fui criada, então eu me compreendo, eu me conheço. E quando paramos para ver, isso não é uma maturidade, mas uma falsa maturidade, que ao invés de você, adulta, estar buscando melhorar e usar aquilo de impulsionamento, você está pegando o seu passado e a sua história para respaldar ou justificar a sua falha, a sua má ação, o seu estouro, o seu desespero, o seu choro, a sua falta de posicionamento, a sua falta de limites. E é aí que está sobre a sua vida ela não ser um azar hoje, mas é um resultado dessa consequência, desse somatório de escolhas que você tem feito a partir disso. Quando você olha lá para trás, é muito importante que você entenda isso, já que você sabe o que aconteceu com a sua história, e dói, e é difícil, por que não fazer o oposto? Por que não fazer diferente? A gente compreende que nem todo mundo tem acesso à terapia, ou consegue melhorar ou pagar um profissional, mas e a autovigilância? E se resguardar no sentido de se preservar, prestar atenção em si, tirar um tempo para pensar, entender que nem todo momento é hora de agir, de falar, ou que você não precisa escolher tudo a todo momento, porque você pode ter um tempo para si. E tá tudo bem se você não sabia disso até agora, ou não tinha tido consciência sobre isso tudo, porque estou te ensinando nesse vídeo que existem só duas escolhas nessa vida. E é muito interessante que você aprenda isso, eu adoro falar sobre isso, que é: ou eu pego a minha história, tudo que eu passei ao longo da vida, e uso daquilo para me justificar e justificar minhas falhas e como a vida é difícil para mim e me vitimizo, porque o nome disso é vitimização e uma terceirização também das responsabilidades. Ou eu pego o que aconteceu no meu passado, na minha história, e eu uso aquilo para ser melhor. Eu deixo bem claro que eu sei de onde eu vim, tudo que eu passei, olha, eu não quero isso para mim. Eu não sei como eu vou fazer, mas vou buscar ser melhor, vou buscar me engrandecer e melhorar e me desenvolver. Ah, é fantástica a sabedoria de você não saber conversar e você virar para uma pessoa honestamente e falar: olha, eu não sei o que dizer para você agora. Não sei, mas eu quero ser melhor para você. Me diz o que você precisa. Você não precisa desenvolver uma conversa longa e com 1000 palavras excelentes para virar para a pessoa que você ama e falar assim: olha, não consigo conversar agora, me dá um tempo. Você não precisa de dias de silêncio, horas de silêncio punindo essa pessoa. Porque se você não está pronto para conversar, ou não quer conversar nesse momento, vira-se para essa pessoa e diz assim: olha, conversa comigo mais tarde, eu preciso de um tempo agora, eu preciso esfriar a cabeça. Não custa nada, não custa um tempo, é 3 segundinhos de: olha, eu preciso de um espaço. Então, quando paramos para ver, são vários hábitos e coisinhas que você pode fazer de ajustes no seu dia que você não tem feito. É muito bom que você aprenda nesse vídeo essa consciência de pegar a sua história e entender que ela ou te impulsiona ou ela te paralisa, porque você vai usar como desculpa, como respaldo, e tem um plus, você vai querer que as pessoas entendam. Porque sua vida foi muito difícil, porque você sofreu muito, porque ninguém te ensinou, porque você passou por horroridades e barbaridades dentro de casa, porque você viu agressões dentro de casa, porque você viu coisas, pessoas perderem a vida. Muito pesado, eu sei. E assim, todo mundo tem misérias na vida, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem um passado ruim, todo mundo tem alguma coisa.
Não é só você que passou por alguma dificuldade. Eu não estou anulando a sua dificuldade, mas eu estou trazendo a maturidade e clareza que todo mundo passou por uma dificuldade. Todo mundo passou por algum problema que não queria passar. Todo mundo passou por alguma dor que não escolheu. Todo mundo passou por algum problema que gostaria de ter evitado, assim como você. É preciso ter essa consciência, porque lá na vida adulta, hoje na vida adulta, você vai ter aquele senso de, ai, ninguém tem cuidado, empatia comigo, ninguém zela por mim, ai, que falta de cuidado, que é aquela falta de senso, de empatia, de cuidado, que é seu. Sabe por quê? Porque a história é sua. E aí, essas dores vêm porque você está esperando que alguém de fora olhe para a sua dor como você olha e tenha no mesmo peso cuidados. Se a sua dor é muito grande, você quer que a pessoa tenha um cuidado tanto quanto, e uma empatia tanto quanto, e a pessoa que está de fora não vai ter. Não vai ter e ela não vai fazer isso por você. Olha que interessante, eu estava cuidando de uma pessoa muito tempo atrás, ela passou por várias sessões comigo, uma pessoa maravilhosa, até que um belo dia ela falou assim pra mim, Lari, eu adquiri uma coisa interessante ao longo das sessões, que é o seguinte, apesar de você me cuidar, se importar comigo, eu entendi que nem você quer tanto a minha melhora quanto eu. A urgência é minha e ela não é sua. Ela falou isso pra mim tem muito tempo isso, e os aprendizados de vida são exatamente esses. Que a urgência de ser acolhida, de estar bem, de ser amada, ou de ter os seus problemas resolvidos, ela sempre será sua. Ou, maior de todas, sua. E nunca do outro. Então, cuidado ao exigir isso de outras pessoas, porque você, no final, vai se doer e vai sofrer, isso é problema seu. Para alcançar essa maturidade, é importante a autorresponsabilidade de a história é minha, a dor é minha. O que eu posso fazer de melhor a partir disso para que eu não condene a minha vida atual ou futura a partir da minha história e enche a boca para dizer que aquilo é um azar da vida, quando é, na verdade, um resultado de todas as escolhas que eu venho tomando ou de tudo que eu venho tolerando. Porque já que eu entendo tudo que me dói, eu tenho que passar a ter um autocuidado maior de, olha, eu não aceito tais coisas, eu não tolerarei outras coisas, eu só posso ir até aqui, eu só aguento isso. E o somatório, né, de escolhas melhores, autocuidado, enfim, vai consequentemente te proporcionar uma vida melhor, uma vida mais confortável, de segurança, porque eu sei me cuidar, eu sei escolher o que é melhor pra mim e eu vou avançando na vida, como também você vai ter relações melhores, poxa, não só filtrar, como você vai saber entender quem entra, quem fica, quem sai. Então, entenda a grande responsabilidade de pegue a sua história, pegue a sua dor e use para te impulsionar, porque se não for isso, vai ser suas desculpas, vai ser sua lamúria, seu sofrimento de que você é assim e que, ai meu Deus, que pessoa pobre coitada. Na dúvida, tente crescer, nem que seja pedindo ajuda a pessoas que estão do seu lado. Olha, eu quero resolver, mas eu não sei como. Eu adoraria te ouvir, mas eu acho que eu vou te ouvir e não vou saber dar uma solução. Olha, eu quero melhorar as coisas, mas eu não sei como. Poxa, eu tô vendo que eu tô estourando com você. O que que a gente pode fazer? Eu acho que eu preciso de um espaço. Ou então olhar mesmo para si, e é um dos aprendizados mais incríveis da vida, né, que é a autopercepção, a autoanálise de eu estou estourando com quem eu amo, eu tô punindo quem eu amo, eu não tô tratando tão bem a pessoa que eu digo amar, eu não tô feliz com as minhas escolhas, eu não tô feliz com os meus resultados, eu não tô alegre com a vida que eu estou tendo. Eu começo a me auto-perceber, me autoanalisar e buscar alguma melhora, seja com um vídeo de qualidade, um conteúdo de qualidade, como algum acesso de terapia que você puder ter, como às vezes alguém do seu lado que você diz assim, me ajuda, alguma amiga que você conversa, alguém que você pede algum conselho, porque querendo ou não, você tira um pouquinho daqui, com um pouquinho daqui, com um pouquinho daqui, você soma e chega no resultado do que faz sentido para você, do que não faz, do que é bom, do que não é bom. Porque se você não acolhe, né, um pouquinho de cada coisa e fica no seu lugar, com o patamar de, ai, eu já sei o suficiente, eu já sei e não preciso de mais, você não cresce na vida. Você não amadurece. Me marca muito uma frase de um adulto, eu não vou comentar quem é esse adulto, mas um familiar meu. E esse familiar virou para mim e falou assim, eu já sei de tudo e eu sei o suficiente. Foi durante uma discussão, era uma arrogância tão grande. Eu sei de tudo e eu sei o suficiente, você não sabe. E eu lembro que aquilo me marcou muito, porque eu cheguei a pensar, poxa, será que eu sou tão ignorante assim? Será que eu sou tão difícil assim?
Será que realmente eu sou isso tudo? Eu guardei aquilo para absorver, para entender o que fazia sentido para mim, o que não fazia. Depois conversei em terapia, conversei com algumas pessoas e eu pude entender que eu ainda assim tinha muito a amadurecer e muito a crescer, mas os anos se passaram, isso já deve ter 5, 10, 15 anos, se duvidar, e essa pessoa, eu espero que ela tenha amadurecido. Ela realmente era uma pessoa muito imatura, ainda que adulta, mas que ainda precisava amadurecer. Então, não interessa se é criança, adolescente, jovem, adulto, a gente sempre pode amadurecer, a gente sempre pode evoluir e você também pode. Você sempre pode evoluir um pouquinho mais, ainda que você ache que não. E aqui vai a grande reflexão desse vídeo, que independente da idade que você tenha e do momento de vida em que você está, você sempre pode aprender alguma coisa a mais e evoluir, porque isso independe de idade e sim de querer ser melhor para si e, consequentemente, para outras pessoas. Eu posso te trazer um exemplo aqui de uma senhora de 90 anos, a minha bisavó, ela não é uma pessoa muito fácil, mas aos 90 anos ela sempre me perguntou como se escrevia em português. Ela é uma senhora espanhola e, independente da idade dela, ela sempre buscou aprender como escrever melhor, aprender o português. Ela acho que, sei lá, tá aqui no Brasil há mais de 70 anos, se duvidar, e ela sempre buscou melhorar o português dela e como agir diante de determinadas situações. E ela sempre foi uma senhorinha lá dos anos 30 que sempre buscou evoluir. E ela sempre foi para mim, nesse aspecto, porque ela tem as ressalvas dela, sobre independente da idade, a gente sempre pode aprender e evoluir. Um outro exemplo que eu quero te dar também, muito pessoal, é que, olha que interessante, eu tenho trocas maravilhosas com a minha mãe, em que a gente construiu esse espaço de eu falar, mãe, você pode melhorar nisso. E ela me diz, filha, melhore nisso. A minha mãe sempre fez esse ajuste ao longo da minha vida comigo, por termos uma relação boa, mas temos essa troca dela também saber ouvir. E ela é uma senhora, já de 40 e poucos anos, não sei se isso é jovem para você, mas eu acho minha mãe uma cocotinha maravilhosa, com tudo ela inteiríssima. Ela tem a fantástica sabedoria de sempre buscar. Como é que eu posso ser melhor? Filha, eu agi certo com você, eu agi certo com a sua irmã, como é que eu poderia agir melhor? Ela faz terapia, buscou terapia depois dos 40 anos de vida, tem evoluído na vida, é uma mulher fantástica, íntegra, de caráter, e que ela pede ajuda não só de recursos da terapia, como do marido dela, melhorou o casamento dela, hoje num patamar muito legal para a vida dela, como a relação com a filha dela também. São dois exemplos pessoais, porque para não abrir casos, enfim, que eu atendo para vocês entenderem que pode ser uma senhorinha de 80 anos, uma mulher de 40 anos, ou eu que tenho meus 20 e poucos anos, 28 anos, dá para ser melhor independente do momento de vida. Você sempre pode evoluir. E se você quiser, você avança. Seja com recursos maiores em que você pague com acessos ou com conteúdo de qualidade. E isso é o que vai mudar absolutamente tudo na sua vida. Espero que isso faça sentido para você, que você absorva, assista o vídeo de novo se sentir necessidade e alcance a maturidade de eu me responsabilizo pelo que eu vou fazer com a história que tenho, com os aprendizados que tive e não tive para ser uma pessoa melhor. Não só para mim, como para as pessoas que eu amo. Ok? Ficamos por aqui hoje e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.